Muito bem, vamos começar então a nossa análise com a geração da detalhe lista page. Que página é essa? Visualmente falando, é essa daqui, ó, tá? Contato é detalhe de pessoa, tá? E contato, já que é uma relação de um para muitos, ele vai ter uma trinca de páginas, tá? Sendo que a primeira que aparece é a página lista, tá? Então, detalhe lista page é essa página aqui, que aparece para contato, aparece para endereço e aparece para telefones, tá? Muito bem, aqui, se nós abrirmos a contato lista page, aqui ela, nós vamos ver aqui o conteúdo dela, ó. Esse conteúdo já foi explicado anteriormente, né? Nós não vamos nos ater ao conteúdo, tá? No entanto, nós sabemos aqui que nós vamos ter que carregar, né, uma lista de células. As colunas eu carrego das colunas que são definidas no modelo. Get columns, vamos ver aqui para onde é que ele vai. Ó, ele pega as colunas do modelo, tá? Então veja como ela é diferente de uma página de lista padrão. Lá nós temos um data source e tudo mais, temos a ordenação. Aqui nessa lista não tem nada disso, é uma lista mais simples, né? Parecida com aquela que nós utilizamos na nossa página de lookup, tá? Ok. Vamos então analisar o template. Aqui está. Então, o nome do template é aba detalhe lista page, tá? Então, se você for comparando esse código com o que nós temos aqui, vai ver que é o mesmo código, tá? Daí eu vou substituindo aqui o que eu preciso, né? Class, vai ficar aqui no nome da classe, ó, tá? Mesmo esquema que a gente fez anteriormente para gerar os outros arquivos, tá? Eu vou precisar em algum momento do objeto mestre aqui, ó. Ok? Que se encontra bem aqui, deixa eu ver onde é que ele tá. Aqui, ó, o objeto mestre. Só que esse pessoa aqui, ele é quem? Olha só, tá solto aqui. Eu tenho que substituí-lo por classe mestre, né? Achou em dois lugares, inclusive, tá? Então pode ser que exista aí nos templates alguma coisa solta assim para você encontrar quando você começar a gerar para as outras classes, né? Se eu gerasse isso daqui para a pessoa, ia funcionar, normal. Agora se eu gerasse para NFE, o que ia acontecer? Ia ficar final NFE, a final pessoa, né? Eu tinha uma pessoa aqui, final pessoa NFE, tá? E aí ia dar um problema, tá bom? Então tem que ter muito cuidado nesse momento de gerar o template. Nós estamos atentos a isso e talvez tenha uma coisinha ou outra como essa daqui para você ficar atento, tá? Então tá lá a classe mestre e o objeto mestre. E aí a gente vai substituindo o restante, né? Então eu tenho lá o objeto principal, vou ter lá o objeto mestre aqui, título da janela, né? Tem um momento que eu tenho que passar o título da janela aqui. Tá? Eu já mostrei nas primeiras videoaulas do Flutter, né, da geração do Flutter, que não eram as páginas mestre e detalhe, como é que a gente gera esse título, usando o Lodash com o start case, algo assim, e aí ele faz a separação e coloca as primeiras letras em maiúsculo, né? É isso que a gente está utilizando para gerar o título da janela. E aqui, ó, vai ter um momento que eu vou ter uma lista, que é aqui embaixo, tá? Um data cell, onde eu vou carregar esse conteúdo aqui, ó, as células que eu preciso, tá bom? O ID eu deixo fixo, da mesma forma que eu fiz quando eu gerei a lista page lá para as páginas padrões, tá? É bem parecido com essa daqui. O código é ligeiramente diferente, mas a lógica é a mesma que a gente utilizou anteriormente. Evidentemente que aqui eu tenho mais templates, né? Porque eu tenho mais opções para montar a página, as páginas mestre e detalhe, tá bom? Mas a ideia é exatamente a mesma que a gente fez anteriormente, tá? Então, eu deixo lá o ID fixo e gero aqui as demais colunas no data cell. Esse, então, é o template. Como é que fica o código disso daí? O código nós podemos ver aqui, ó. Vou pressionar F12 aqui. Aba detalhe lista page, né? Nós temos ali a tabela, a classe, o objeto principal, o objeto mestre,
o título da janela e o nome do arquivo. E agora aqui, né, nós vamos precisar também, já que nós encontramos ali em cima a classe mestre, ó, vamos precisar da classe mestre também, tá? Essa classe mestre, nós utilizamos ela bem aqui, ó, na de detalhe. Então eu vou apenas copiar daqui para cá, abaixo de objeto, e vou pegar lá a classe mestre. Como é que ele pega a classe mestre? Ele vai no objeto mestre e coloca a primeira letra para maiúsculo, tá? Então se o objeto mestre aqui é pessoa, a classe mestre vai ser pessoa. Só isso, tá? Então vamos pegar aqui a classe mestre e vamos colar para cá, debaixo de objeto mestre. Ótimo, definido isso daí. Eu tenho então o objeto e a classe mestre, o título da janela, o nome do arquivo, a lista de células e aqui o objeto JSON comentário. Na verdade esse objeto JSON comentário aqui, deixa eu ver se ele está sendo utilizado aqui. Tá sim, está sendo utilizado ali embaixo, tá? Então como é que a gente faz aqui? Nós temos a definição do nome da classe, da tabela, do objeto e da classe mestre. Objeto e classe mestre, o nome do arquivo, a gente precisa do nome do arquivo? Precisa aqui, ó, tá? Tem um momento que a gente vai precisar do nome do arquivo aqui, tá bom? Título da janela e a gente começa a navegar pela lista de campos para fazer a montagem do que a gente precisa, né? No caso, essa montagem ela vai ser apenas referente ao DataCell, tá? A mesma coisa que eu fiz na lista page anterior, que é essa daqui, ó, Flutter lista page. Você lembra que nós fizemos essa daqui, né? Eu procuro, primeiramente, se existe algum campo de lookup, tá? Daí eu monto as data columns e monto as data cell. Isso para uma página de lista normal, né? Para essa nossa página de lista aqui, ó, eu não tenho o data column, porque o nosso data column é carregado das colunas que estão no modelo, tá? É uma página de lista mais simples, mas eu tenho o data cell, então o data cell continua do mesmo jeito. Daí um detalhe que tem diferente aqui, lá na lista padrão, né, quando eu pegava o lookup, eu pego todos os campos que tem ID underline alguma coisa, tá? Nessa daqui, como ela é uma página de detalhe, né, se por um acaso eu passar por um ID cujo campo de lookup esteja vazio, né? Se o campo de lookup daquele ID não tiver vazio, é porque eu tenho que montar um lookup para ele, tá? Agora, se ele tiver vazio, eu vou dizer não para o campo lookup. Daí lá embaixo, eu só vou colocar uma data cell se o campo de lookup for diferente de não. E o que é isso aqui? Veja o comentário. Se o ID da tabela mestre, né, se for o ID da tabela mestre, não precisa exibir esse dado na grid de detalhe, tá? Então vamos compreender isso aqui direito. Vamos aqui no banco de dados. Ó, pessoa telefone é um para muitos, mas ele só tem o ID da pessoa, tá? Esse ID da pessoa, ele vai ter aqui um lookup definido? Não, ele não vai ter um lookup definido, porque eu não quero, dentro de pessoa telefone, aqui, quando eu começar a inserir o pessoa telefone, eu não quero um lookup aqui para buscar a pessoa referente a essa pessoa telefone, porque ele já é um detalhe de pessoa, tá? É diferente lá de agência banco, onde dentro da agência eu tenho que importar um banco, tá? Aqui eu já estou inserindo ou editando uma pessoa, vou colocar o telefone, os telefones dessa pessoa. Não faz sentido eu ter um lookup aqui para importar a pessoa, se a pessoa já é o mestre dessa relação aqui, tá? Por conta disso, né, eu não vou ter definido um campo de lookup nesse ID aqui, ó, no ID da pessoa, tá? Como eu não tenho um campo de lookup definido, eu não vou colocar isso lá no modelo como um comentário, eu vou aproveitar, nesse momento que eu vou saber que não tem um comentário, eu informo aqui, ó, oh, campo lookup não. Daí se o campo lookup for diferente de não, é que eu coloco o data cell. Se ele for igual a não, eu não coloco o data cell, tá?
que vai acontecer então? No meu pessoa contato, ó, no datacell dele, eu tenho o ID, tenho o nome, o e-mail e a observação. Eu não tenho aqui o ID pessoa. Eu não tenho o nome da pessoa. É diferente, por exemplo, lá do banco agência. Banco agência lista page, quando eu monto as células lá embaixo, eu tenho o ID e tenho o nome do banco. Por quê? Porque isso aqui é um lookup. Tá? No caso do pessoa contato lista page, eu não preciso. Do ID, eu pulo para o nome. Tá bom? E se você observar nas colunas do contato, quando nós pegamos as colunas dele aqui, ó, vou pressionar F12. Nas colunas eu coloco o ID e o nome. Eu não coloco o ID da pessoa aqui. Tá? Então, nem no filtro vai aparecer o ID da pessoa. Tá? E muito menos ali na nossa tabela de detalhe, né? Nessa janelinha de detalhe aqui onde tem a lista, essa grid, não vai aparecer aqui o ID ou o nome da pessoa, não precisa. Tá bom? E por conta disso, né, que nós estamos fazendo esse controle aqui, né, esse campo lookup igual a não, tá? Então, para ficar bem claro aí para você. E pronto, e é isso. Bem parecido então com a nossa Flutter lista page que nós fizemos anteriormente, né? Mas mais fácil de trabalhar porque eu não tenho aí a data column, então diminuo esse código aqui. No entanto, por conta desse esquema do campo lookup, né, eu fiz essa verificação aqui e eu não coloco o ID ali na minha tabela, tá? Então veja, é uma página de lista, mas o código é diferente e a forma de gerar aqui também é diferente, né? Você poderia até juntar os dois códigos. Não, eu quero fazer a lista page num código só. Pode fazer isso, mas o código vai ficar um pouquinho mais complicado. Tá bom? Então, acho melhor deixar separado assim, tá? E se de repente eu mudar uma coisa que mude em todas as páginas de lista, eu venho nessa daqui e altero, venho nessa daqui e altero, tá? Para que o código não fique muito complexo, fica ruim para a manutenção do gerador.